Constelação familiar começa dentro de um contexto. O contexto é que Bert Hellinger tinha já passado por várias escolas, por vários conhecimentos dentro da psicoterapia e da psicologia. E ele chega, então, com essas descobertas da constelação familiar, que nos anos 90, na Alemanha e nos países de idioma alemão, começam a fazer um barulho. Né? As pessoas começam a começar a se interessar por essa abordagem, que em primeiro momento foi considerada uma abordagem terapêutica. Ou seja, Bert Hellinger até falava, ele não falava de consteladores, ele falava do terapeuta, e ele falava de como acompanhar pessoas, e a forma como a constelação familiar era vista era exatamente como a própria terapia era vista, um tratamento. Então você tem uma diagnose, você tem um tratamento, e você tem uma possível cura ou uma solução para aquilo. E nos primeiros anos, Bert Hellinger ele não trabalhava na constelação familiar de uma maneira realmente fenomenológica, porque os movimentos dos representantes não eram tanto observados, era mais como que os representantes se sentiam nos lugares onde eram colocados pelo próprio constelador. Ou até o cliente era, né, convidado para colocar os membros familiares ou os representantes naquela situação, e o cliente também era perguntado o que, que ele sabia da história familiar. Ou seja, era uma coisa muito, muito mental, era muita fala, era uma coisa muito analítica, quase, onde, na verdade, a constelação em si era mais uma ferramenta para ajudar no atendimento de um cliente. E nessa forma, Bert Hellinger descobriu que ali também havia um confinamento, havia uma limitação, porque justamente esse movimento fenomenológico, aquilo que acontecia nos movimentos físicos, nos corpos dos representantes, muitas vezes não era observado. Então, quando ele começa a observar que existem impulsos e movimentos, e isso é bem mais no final dos anos 90, no início dos anos 2000, ele começa a falar de movimentos da alma, ou seja, a alma no sentido profundo, não no sentido religioso, mas a alma sendo uma parte humana onde existe uma necessidade que é só revelada dentro da dinâmica que aparece quando os representantes podem se mover livremente. E Bert Hellinger via que se realmente um representante estava sem intenção e se deixava ser guiado, de certa maneira, levado pelo fenômeno, então se podia ver novas imagens daquilo que acontecia, né? Esses movimentos ocultos, ou as dinâmicas ocultas que se relevaram, então, né? Quando você deixava que os representantes se mexiam, se moviam, e era de novo, algo muito interessante de observar como isso afetava o cliente e os observadores, como todos eram, na verdade, afetados por essas novas imagens que surgiam com os movimentos. Depois ele fala os movimentos do espírito, isso também é uma consideração muito filosófica, mas basicamente se trata exatamente dessa maneira mais pura de deixar que o fenômeno se realmente manifeste, tá? Sem nenhuma intervenção, sem mexer nos representantes, sem que o cliente desse muitas informações ou explicasse muito da história familiar. E o facilitador da constelação, então, o constelador, se retirando cada vez mais, fazendo cada vez menos, falando cada vez menos, questionando muito menos. Então, esse aspecto terapêutico, né, onde o terapeuta pergunta, o cliente responde, onde existe uma finalidade, um objetivo claro, né, se dissolvia no fenômeno. E isso deixava muitas pessoas muito ansiosas, porque, claro, as pessoas tinham a mentalidade desse tratamento psicológico, dessa ideia de que se tinha que chegar a algum lugar, alguma resposta, uma solução concreta. Mas muitas vezes Bert Hellinger mesmo observava que o efeito da constelação era o que importava, o efeito desses movimentos que vinham à tona, que de fato aconteciam, e então ele mesmo observando, se conectando ao fenômeno, estando presente nessa postura, podendo também ter clareza a respeito das dinâmicas. Chegando ao ponto que Bert Hellinger parava de fazer ou de observar a necessidade da constelação em si,
e, por exemplo, observando a dinâmica que havia dentro do cliente. E muitas vezes apenas dizendo uma frase, uma palavra para ele ou ela. E com isso também a própria ideia de que se tem que constelar ou ser constelado, ou seja, essa ideia muito materialista de que a constelação é aplicada ou é feita e ela acontece, ou o constelador faz ela acontecer, isso tudo mudou muito diante daquilo que Bert Hellinger, mais para o final dos anos 2000 e até, na verdade, o final da vida, considerava ser essa essência do trabalho dele, que é deixar as coisas se moverem assim como são, reconhecer o que é e deixar que esse efeito desses movimentos acontecer em nós sem explicações, sem interpretações, sem que a nossa mente se agarrasse nisso para interpretar, para saber, para explicar e com isso tirar o efeito. Porque a nossa mente interfere, ela interfere através dessas interpretações, de querer saber quem é quem, o que está acontecendo, e deixar que o efeito daquilo literalmente nos tome. E nisso também existe uma ideia muito interessante do desenvolvimento da constelação familiar, que o constelador, o próprio constelador e o próprio cliente e os observadores e os representantes fazem parte da mesma experiência. Não é o constelador que é responsável, não é o cliente que recebe um atendimento ao seu pedido, mas os representantes mostram uma dinâmica que pode reverberar com todos, com os próprios representantes, com os observadores, mesmo não estando na constelação, e o movimento faz parte a todo o grupo e pode ter efeitos, inclusive, muito além daquilo que aparentemente se mostra como um tema ou como assunto de um cliente que vem para uma constelação. E isso é muito interessante, né? Como vamos de um âmbito muito limitado, muito pequeno, que é focado na terapia, na psicologia, nessa abordagem, para algo muito mais amplo, muito mais abrangente e que hoje vemos, né, ter esse efeito. O efeito em várias áreas, o efeito com vários profissionais de várias maneiras, porque não se trata em ser um constelador, se trata em conhecer e ter a experiência da constelação familiar e dos ensinamentos de Bert Hellinger na vida. E eu acredito que isso, na verdade, seja realmente o legado de Bert Hellinger.